Olá pessoal, tudo bem? Retornando com vocês com a 14ª videoaula do tutorial passo a passo em marmorização artística. Provavelmente pode-se ser que esta seja a penúltima videoaula aí desse tutorial passo a passo. Vamos abordar então, pessoal, nessa questão aqui de última orientação quanto ao lixamento da textura como um todo, tá? Então a minha maquininha da DeWalt aí teve alta hospitalar, a gente então já fez o último lixamento e adentrou com as ramificações. Nesta videoaula então vocês vão aprender aí como fazer os veios ou ramificações da textura, ok? Confere aí então, pessoal. Isso é música aos meus ouvidos. Minha maquininha da DeWalt aí já está apta, recebeu alta hospitalar, está apta a exercer suas funções normais, tá? É uma orbital, lixadeira orbital de marca DeWalt, que eu recomendo sim essa marca, tá, pessoal? Então minha serra mármore já é dessa marca e eu tô com uma politriz aí com uma marquinha bem inferior aí, mas já que ela me der o primeiro programa que ela me der, eu já vou substituir pela DeWalt, tá? Porque essa marca é muito boa mesmo, tá, pessoal? Então já está apto aí o Dr. DeWalt, então já entrou nas funções aí. Vídeo aula número 12, a gente fez a aplicação da película, né? Dessa camada de correção que visa uniformizar toda o projeto nosso. Criando-se uma película bem fina da textura, tá? Apliquei uma textura bem próximo ao branco, né? Para estar corrigindo menos mesmo as imperfeições. Então, pessoal, essa camada bem fina da película, eu não postei vídeo lixando, porque acho que vocês estão meio cansados de ver eu estar lixando aí com a máquina, né? Assim, mas como ela é uma camada bem fina e praticamente a última camada como um todo de aplicação da textura, então, como eu venho dizendo aí, pessoal, nos vídeos anteriores, conforme a gente vai se aproximando das retas finais, a gente vai utilizando lixas mais finas para se dar um acabamento melhor. E isso vai influenciar bastante, pessoal, na hora que a gente for fazer o polimento aí, tá? Com a politriz aí após a aplicação da cera. Conforme a gente vem utilizando as lixas mais finas no final, o acabamento fica-se melhor no final, como consequentemente, tá? Então aqui, pessoal, para remover a película, eu utilizei uma lixa 220, tá? 220 e 320 também. Eu utilizei primeiro para ser uma 220 para tirar uma camadinha mais, né? Mais concentradinha aí, que praticamente nem é concentrada, porque, como eu disse, é uma película bem fina. E finalizei com a 320, tá, pessoal? A lixinha 320. Então usei 220 e 320 na última camada. A recomendação do fabricante, lembrando que é 360, tá? E não a 320. Como eu não tinha 360 aqui, eu utilizei a 320, que para mim é quase que a mesma coisa, tá? Ela é bem fininha aí. E assim, como eu disse que ela influencia-se seriamente no final, o último processo de lixamento, teve até um pessoal que já deixou aqui no comentário de vídeos anteriores, que ele tem um interesse grande aí quanto ao polimento. Às vezes o polimento que o pessoal desenvolve não dá aquele efeito final satisfatório que ele esperava, que ele desejava. Então assim, essa remoção dessa película de correção, né, de efeito névoa, foi removido com essas duas lixas, 220 e 320. Só que tem um porém. A máquina, quando ela vai fazendo a vibração de atrito dela, lixando, com uma lixa praticamente nova, quando você acaba de acoplar a lixa na máquina, vocês percebem que ela não tem nenhum tipo de resíduo nas bordas da lixa, nada, porque praticamente ela está nova, sem pouco uso, vamos dizer assim, né? Então quando você pega a máquina, mesmo sendo uma lixa 320 ou 360, para estar fazendo o lixamento com a máquina, a orbital DeWalt,
o atrito dela de vibração, ela vai corroendo. Ela visa fazer isso, a lixa visa corroer, né? Remover a textura, né? O que esteja lixando, né? Então, por ela ser nova, de pouco uso, tanto 320, 360 ou qualquer uma outra, vai deixar um acabamento, um resultado fosco, tá? Então, quando você lixa, seja manual, seja com a orbital, ela vai deixar um acabamento fosco, não vai ter brilho no lixamento. Ela vai lixar, vai corroer, mas não vai deixar brilho. Por quê? Porque a lixa está nova, de pouco uso. Conforme a gente vai utilizando a lixa, vai lixando tipo assim, 1,5 metro a 2, quando vai chegando próximo a 2 metros quadrados com a orbital, a lixa começa a criar umas agregação meio que pastosa, pessoal, nas bordas da lixa, isso indicando que ela está gasta, que precisa ser trocada a lixa. Aí ela está perdendo a função dela, que é de lixar. Quando ela começa a agregar essas pastas, tá vendo? Tipo assim, as partículas da textura começam a agregar, a grudar nas bordas da lixa e até no centro, em casos que ela começa a perder a função dela de lixar. E aí, justamente onde ela começa, entre aspas, como eu venho dizendo, a polir a textura. Olha aí então, pessoal, ó. É muito interessante isso, porque a gente não fez nenhum tipo de aplicação de cera para a gente conseguir esse tipo de brilho. Quando a gente faz esse lixamento com uma base manual, sem estar utilizando uma lixadeira orbital, né? Se a gente estiver utilizando uma lixa meia que gasta, né? Que perdeu a sua função de lixamento, também vai se obter esse brilho, tá? Mas só que o único problema aí é que a gente vai ficar meio que sofrendo aí, né? Para estar criando esse pré-brilho aí, vamos dizer assim, um pré-polimento com a base manual. Agora com a orbital já é de boa, né? Olha aí, pessoal, ó, o brilho em toda a textura. Agora vamos abaixar aqui. Eu deixei um pedacinho aqui embaixo, nessa parte aqui embaixo inferior, que eu fiz só o lixamento com uma lixa, praticamente é uma lixa 360, porém não gasta, tá? Vocês veem que na parte de cima tem um brilho. Conforme eu vou baixar a câmera, vocês vão ver que o brilho vai parar, né? Vai sumir, ó. Olha lá, sumiu, tá? Sumiu o brilho nessa parte, toda essa parte inferior. Por quê? Porque a lixa estava nova, tá? Então a gente tem que usar uma lixa gasta mesmo para se obter esse brilho, tá? Fazer tipo aí esse pré-polimento aí, né? Que vai ajudar muito mesmo no efeito final. E até mesmo quando a gente for laminar e fazer a queima ou laminar a textura, isso facilita também. A gente não tem que ficar aí, porque esse processo de laminar e queimar a textura é meio chato também, viu? É meio cansativo. Então, como a gente faz esse pré-polimento com a lixa gasta, ajuda bastante nessa queima ou laminar marmorato. A gente não precisa caprichar tanto por conta desse aqui, por conta desse pré-polimento. Vamos chamar de pré-polimento, tá, pessoal? O que a nossa lixadeira aí faz, tá? Ramificação então, tá, pessoal? Aquele mesmo restante de textura que a gente utilizou para estar fazendo a pigmentação preta, a gente adicionou um pouquinho de água, tá, na textura, deixou ela bem molinha, ó, vocês podem ver, tá? E a gente vai estar utilizando essa mesma textura para estar fazendo essas ramificações ou veios, tá? A gente vai utilizar aqui um pincel fino, tá? Vocês veem aí que é um pincelzinho bem fino, ó. Não me pergunte numeração, não sei de numeração, ela apagou o pincel. A numeração não estou vendo mais, não está sendo mais visível. Mas é um pincelzinho bem fino que vocês encontram aí na loja de material celular. Então a gente molha o pincelzinho bem fino na textura
e vem fazendo esses veios, essa ramificação aqui, pessoal, ela visa o quê? Tipo, fazer um contorno com a textura que está numa tonalidade mais escura. Ela vem aqui contornando as sombras, tipo se tem uma manchinha na textura, a gente contorna ela. E vem fazendo umas pequenas vibrações na mão e girando o pincel ao mesmo tempo, tá? Então conforme a gente vem fazendo, meio que dá umas tremidinhas na mão, sabe? Tem um pessoal que já tem esse por natureza, né? Esse tremorzinho na mão por natureza vai ajudar. Então assim, é uma questão bem artística mesmo essa aqui agora. Vai de cada um para cada um, não pode se carregar muito, né? Para não ficar muito chamativo, né? Tem que tomar cuidado nessa questão aí. Entra na questão artística agora, né? Então a gente vem fazendo essas vibraçãozinhas na mão e contornando as manchas, né? Que a gente fez a mesclagem da marmorização nos vídeos anteriores. Então a gente vem contornando a textura. São duas coisas que vocês têm que lembrar, então, como eu disse aí. Contornar as manchas da textura visa isso, né? Porque esse é um efeito que a gente vê na Pedra Real do Mármore. E ao contornar a textura, você vem fazendo umas pequenas vibraçõezinhas, né? Uns tremores pequenos na mão e girando, fazendo, conforme a gente vai aplicando a textura, a gente vai girando o pincel ao mesmo tempo, tá? Conforme a gente termina de girar mais de 360 graus o pincel, já deu no ato em que se acaba a textura do pincel. Então a gente vem girando ele, espalhando a textura e fazendo uns pequenos tremores aí, tá? Esse que é o segredo, tá, pessoal? Então, pessoal, às vezes o pessoal me pergunta: ô Jairo, qual é o tempo de secagem? Gente, não interessa se eu estou fazendo ramificação, se é uma pigmentação ou se é a aplicação da textura com a espátula, com desempenadeira. O tempo de secagem, o tempo de cura é igual para todos. Por isso que é um servicinho meio, né, delicado, né, pessoal? Por isso que eu falei que uma obra dessa pode chegar aí de uma semana, 10 dias, ou talvez até passar mais que isso. Por conta disso aí, a gente precisa respeitar o tempo de secagem, né?
de aula de hoje vai ficando por aqui então. Os veios ou ramificações são essas aí então. A gente visa contornar tanto manchas em tonalidades escuras quanto claras, como vocês viram aí. Terminamos agora aqui, então vamos dar o tempo de secagem para depois então a gente fazer o lixamento dessas ramificações. Aí a gente vai entrar na etapa aí de laminar a textura para depois a gente fazer o polimento, né? A aplicação da cera e o polimento. Provavelmente pode ser que o próximo vídeo seja o último que a gente vai estar encerrando esse projeto, ok pessoal? Deixe seu like aqui embaixo no vídeo se gostaram, se inscreva no canal, um grande abraço a todos e até mais.